Saudações plantoides, tudo bem com vocês, queridos? No vídeo de hoje apresento a vocês um especial das Alocasia, novamente, agora pós-invernada, pós esse período bastante frio que a gente teve em São Paulo, no Sudeste, no Sul ainda mais. E aí nessas regiões que bateu esse friozão mais rigoroso, o inverno de verdade, depois de muitos e muitos anos, o que a gente notou que aconteceu com as nossas Alocasia em geral, ou pelo menos com algumas delas? Você que tem mais de uma aí na sua florestinha. A gente notou que ou elas entraram em dormência total, ou seja, as folhinhas caíram como num caladium, só permaneceu o rizoma, o caule, ou elas estagnaram. Folhinhas que estavam se desenvolvendo ficaram congeladas naquela fase, naquele estágio, ou de repente nem soltou folhas novas. Isso é normal. E qual é a tendência agora que o calor, a primavera está aí batendo a nossa porta? Com certeza elas vão sair desse processo de dormência. Quem é do norte, nordeste ou centro-oeste, em algumas regiões não tem muito esse referencial. Pois bem, então já notamos antes da chegada da primavera o aquecimento. Elas estão de novo voltando a fazer a maquininha funcionar num ritmo normal. Alguns plantoides já relataram que as folhas estão vindo, só que menores. Sim, esse pequeno reset é comum acontecer nessa retomada. Outras pessoas ainda não notaram o crescimento, o aparecimento de novas gemas com folhas. E em alguns casos a gente vê já a planta se desenvolver num ritmo mais acelerado, mais do jeito que a gente gosta, mais da forma que a gente sente bem. Como aqui na minha florestinha eu tenho microclimas, habitat diferentes, desde terrário aquário, ambiente indoor com sombra bem clara, ambiente outdoor aberto com sol e chuva direto, ou coberto como numa estufa, eu consigo trazer para vocês aqui as variações. Eu tenho, ou melhor, eu tinha 12 espécies diferentes. E vou falar um pouco de cada um dos casos agora para vocês, naquele estilo fly de ser. A Alocasia mitcholitziana Friedeck, ela ainda está em dormência. Ela está ensaiando aí soltar novas gemas, está dentro do terrário aquário, mas o que é notável mesmo é o rizoma, o caule, algumas raízes e a tentativa de despontar gemas novas. Por isso eu trouxe só foto dela por enquanto para vocês. Alocasia mitcholitziana Friedeck. Alocasia stingray. Ela passou um bom tempo na estufa, ambiente outdoor, desenvolveu boas folhas, resetou em relação à sua origem, ou seja, de quando ela chegou para depois no desenvolvimento, já que na minha floresta as folhas vieram menorzinhas. E ela teve um problema de ácaro. Depois desse problema de ácaro, borrifando o BioGreen, sanou a questão, só que aí eu resolvi pegar o rizoma e levar também para o terrário aquário, o mesmo onde está a Friedeck. Chegou agora na entrada da primavera, ela soltou uma gema e despontou duas folhinhas, mas não foram para frente, e estou notando novas geminhas tentando estourar. Está bem enraizado. No aguardo aí para ver o que vai acontecer com a minha Stingray. Alocasia Dragon Scale. Morreu. Faleceu. Já tinha trazido anteriormente uma muda pequena, não vingou, ficou no ambiente indoor aqui na minha sala. O produtor gentilmente me mandou uma outra muda, ficou no terrário aquário, demorou para crescer, demorou para desenvolver, aí entrou outono, entrou inverno, ela não aguentou e pulverizou, virou fertilizante para o terrário aquário, para as demais integrantes de um dos terrários aquários. Mas o interessante é que a Dragon Scale começou a se esparramar mais pelo Brasil. Já vi alguns casos aí no plural mesmo, e estou imaginando aqui que em breve a gente vai ter
dela num volume um pouquinho maior, mais acessível. Tô sem pressa, tive minhas tentativas, daqui a pouco eu supero e consigo adquirir mais uma muda mais estruturada, que certamente vai me dar menos trabalho aí no processo. Eu fiz uma troca também e adquiri uma Alocasia plumbea. Tá aqui na foto. Ela desapareceu, suas folhagens caducaram, certo? O vasinho tá lá fora, não mexi ainda no vasinho, não fui investigar se o rizoma está intacto inteiro. Vamos esperar, tô regando numa frequência interessante lá para estimular essa volta. Minha Alocasia longiloba, tá aí na foto. Esse carinha está no aberto, sofreu 2 períodos, 2 ciclos de inverno, resistiu, porém, contudo, todavia, teve podridão na base do rizoma. Chegou uma bela hora lá, ele estava caidão, assim, falei, ué, o que aconteceu? Durante um frio aí, eu acho que o excesso de umidade no substrato, provavelmente passou períodos aí mais encharcado, apodreceu na base, e aí peguei o rizoma e replantei no outro vaso. Ao final deste episódio, a gente vai dar um rolê na área externa com a câmera e vocês vão poder visualizar as espécies que estão fora, no ambiente outdoor. Continuando aqui, Alocasia macrorrhiza variegata. Eu esqueci de trazer, deixa eu pegar. Ela está indoor, tomando meia sombra, próximo à janela da cozinha e à porta da cozinha. Ela deu uma bela recetada neste inverno, como eu nunca tinha visto antes assim. Ela já tinha folhas maiores e tal, mas mesmo assim ela se esforçou e trouxe folhinhas novas nesse período. Ela tá monofolha, muito comum as Alocasias juvenis ficarem monofolha. E tem um bebezinho ao lado aqui. Tinha até mais um menor que eu acho que sucumbiu no frio. Alocasia macrorrhiza variegata, uma das espécies aqui da coleção. São 12, gente, total, incluindo as fatais, as que se foram para o reino dos céus. Alocasia amazônica. Lá atrás eu adquiri muitos bulbinhos, ou melhor, a minha amazônica original soltou muitos bulbos, muitos rizomas e nasceram filhotes. E eu acabei espalhando pela área externa. No final do episódio, vocês vão dar um cheque. Alocasia sarian. Como eu citei em outros episódios, a mãe sucumbiu, se foi, faleceu, teve podridão, foi atacada algumas vezes por ácaros e tal, não sobreviveu, estava num lugar que possivelmente a luz não era bacana, não tinha uma energia de luz suficiente para ela, só que ela deu dezenas de filhotinhos e se transformaram em novas plantas. E aí o que eu fiz? Eu coloquei na área externa com sombrite, com chuva e sol direto, e elas estão se desenvolvendo muito bem. 2 ou 3 madrugadas a 4 graus, e continuam firmes e fortes. No final do vídeo mostro essas meninas. Alocasia Black Velvet. A que está na cozinha, indoor, entrou em dormência. Estagnou. Tentou uma folhinha nova nesse período. A folhinha até nasceu, mas não tá lá aquela coisa. Só que eu tenho uma outra também no terrário aquário, que está indo muito bem, está mais vistosa, embora também tenha entrado em dormência, e agora voltou a soltar folhas novas. Vai aparecer no final do vídeo. Alocasia cuprea, a que está indoor aqui na minha sala, perdeu todas as folhas, sobrou o rizoma e aguardamos cenas do próximo capítulo. A que está no painel paredão continua firme e forte, folhas bem formadas e tal, mas estagnou. Tem também aqui, ó, gente, a Alocasia heterófila. Alocasia heterófila. Ela passou boa parte do outono e inverno só com essas 2 folhas. Perdeu uma delas, inclusive. Como está no terrário aquário, o terrário aquário é bastante úmido e estimula
o desenvolvimento das raízes de um jeito bem intenso assim, tá? Preciso até trocar de pote. E agora, no final do inverno, ao final do inverno, soltou uma folha nova, ó, que está crescendo lindamente. Uma espécie bem bonita, as folhagens maiores ficam um verde marmorizado assim, uma planta bem interessante. Tem essas folhas mais alongadas. Ela está basicamente no esfagno. De tempos em tempos eu rego o esfagno com fertilizante líquido. Notem que cada situação, cada espécie, em contextos diferentes, me trouxeram situações bem diferentes. A Alocasia, gente, em geral, é uma das Araceae mais chatinhas para se cultivar, inclusive em relação aos Caladium, no meu sincero ponto de vista. Os Caladium, em geral, apenas entram em dormência, ou seja, quem está no sul e no sudeste vai ter um período aí que vai ter ausência de Caladium, vai ter os vasos vazios. Algumas pessoas tiram o rizoma, o bulbo e deixam separado, outros pegam o vaso inteiro e reservam num canto com bulbo dentro, outros mantêm no mesmo lugar. No meu caso, a grande maioria, o que eu fiz? Eu peguei os vasinhos e condicionei num lugar fresco, sombreado e tal, para a próxima temporada. Já está começando a soltar gemas novas. O Caladium Thai Beauty está sinalizando, o Caladium Praetermissum, que é a ex-Alocasia Hilo Beauty, praticamente não entrou em dormência. Inclusive, eu posso dizer que esse período de dormência dos Caladium aqui na minha floresta, aqui em São Paulo, mesmo com frio mais intenso, o período foi bem curto. Elas passaram boa parte do outono ativas e só quando chegou aquele período mais intenso de frio mesmo, que foram umas 2 semanas, 3 talvez, elas desapareceram. As folhas caducaram de vez. Eu estava falando tudo isso basicamente para fazer essa comparação. Caladium dá menos trabalho no meu sincero ponto de vista. Caladium tem a dormência, mas quando elas estão ativas, elas são muito prolíficas, ou seja, solta folha atrás de folha. Dá a impressão, inclusive, que elas aproveitam o tempo perdido de dormência para acelerar o processo e se desenvolver e entregar folhas maiores em relação à temporada anterior. É bem interessante esse movimento dos Caladium, esse fluxo. E para encerrar o rolê aqui no cenário, antes da voltinha outdoor, para vocês conhecerem as espécies que eu já mencionei no vídeo, aqui está a Alocasia clipeolata. Uma Alocasia bem diferenciada. Essa folha ainda está em formação e ela vai ficar mais parecida com essa, só que grandona, maior, certo? Também se condiciona aqui apenas em esfagno úmido, está dentro do terrário aquário. Essas bichinhas mais exclusivas, vamos dizer assim, eu deixei no terrário aquário, certo? Por garantia. Stingray, clipeolata, a heterofila, a Frydek, toda uma galerinha que eu tenho mais estima, assim. Embora a Alocasia amazônica se chame amazônica, uma referência latina, brasileira supostamente, 100% das Alocasia não são nacionais. Elas todas vêm daquela região da Ásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Singapura, enfim, são Araceae que historicamente se desenvolveram naquela região e durante os anos foram se pulverizando e estão se pulverizando pelo mundo. Inclusive essa galerinha aí da Ásia, eles têm produzido mais e mais, cada vez mais híbridos, fazendo mesclas, experiências e trazendo aí novos nomes, novas estéticas, novas beldadezinhas aí bem diferentes para o rolê da Urban Jungle mundial. Agora a gente vai dar aquele rolezinho na área externa, outdoor, para a gente ver as espécies que eu comentei. E vou pedir para vocês para deixar aquele joinha positivo nesse vídeo, não deixar de se inscrever se você é um passante novo aqui no rolê do Fly Channel. Se você já me acompanha há algum tempo, curte o meu trabalho,
pensa aí na possibilidade colaborativa, ó, de fazer parte da área de membros, fãs e clientes do Fly Channel, do Fly. E por fim, não deixe de ativar o sininho em cima de todas as notificações, porque na aba Comunidade aqui do YouTube do Fly Channel eu lanço conteúdos periódicos diferentes do que eu faço no Instagram Jardineiros Urbanos. Bora lá pro rolê então, meus queridos plantoides. Tô aqui no primeiro terrário aquário desenvolvido e essa aqui é a Black Velvet. Essa mudinha aqui brotou, surgiu do nada no vaso que estava o glorioso, um Philodendron glorioso. Eu até achava lá no começo que era filhote de um glorioso. Então era um bulbinho perdido da Black Velvet que veio junto do substrato. No terrário aquário, com umidade alta, as folhas da Alocasia ficam sempre muito perfeitas. Aqui tá minha longiloba, que estava no painel paredão, sobreviveu 2 invernadas. O rizoma tá bem estruturado, ó. Acho que até que enraizou, porque tá duro aqui para tirar. Eu ia tirar para mostrar para vocês. Eu só encostei aqui nesse vaso, certo? Tá tomando chuva ainda. E vamos aguardar. Deve estar soltando já, ó. Isso aqui, gente, com certeza já é uma gema nova estourando, tá? Então, apesar das Alocasias serem chatas, no sentido de folha cair, dar uma folha, perder uma folha, elas são muito resistentes, viu? E eu fui espalhando a Alocasia amazônica no painel paredão, os rizominhas dos filhotes. Tem aqui, tem vaso, enfim, fui espalhando assim para ver onde fosse se desenvolver, né? Só joguei os rizominhas por aí. Essa folha até terminou de desenvolver no outono, ó, da Alocasia cúprea. Depois disso parou e agora eu acredito que vai começar a liberar novas folhas. Também está no painel paredão, tomando chuva e iluminação filtrada, porque ela está meio escondidinha nas folhagens, na área baixa. Aqui, ó, esses são os filhotinhos todos da Sarian. Sarian é o híbrido, né? Da Frydek com a zebrina. Nossa, eu tenho a zebrina também para mostrar para vocês, plantoides. Lembrei agora. Então são 13 Alocasia. E olha só então, nasceu no vaso original, nasceram muitos filhotes aqui. Tá tudo crescendo. Justo a zebrina eu esqueci de comentar para vocês, né? Tanta gente tem essa tara pela zebrina, ela tá aqui, ó. Pecíolo rajado, certo? Filha única, não liberou bulbo, nada ainda por enquanto. Essa aqui é a folha mais nova, ó, tomando um solzinho, ó. A folha tá bonita, certo? Ela deu essa leve direcionada para a parte do sol. Está apenas em esfagno também. Eu joguei aqui umas bolinhas de fertilizante que vai liberando lentamente, certo? No começo, depois que eu tirei do terrário aquário e coloquei aqui, porque ela já estava batendo na parte de cima do terrário aquário. Ela demorou um tempo para assentar, veio com bastante raiz. O terrário aquário promove esse tipo de situação, que é muito bom, mas demorou um tempo para se assentar aqui. Perdeu algumas folhas. Essa aqui tá falecendo, ó. Tá amarelando aos poucos, tá meio caidona já. Mas depois disso ela estabeleceu bem. E agora vai que vai. Alocasia zebrina. O pessoal tem um certo frisson por ela. Então foi isso, meus queridos plantoides. Vou encerrando aqui com a zebrina, certo? Tava esquecendo dela.
Acho que vocês falam tanto dela pra mim que deu até um bug. Tá bonitona a folhagem já. Tá num tamanho legal e tal. E é isso, 13 espécies no final, algumas perdas, algumas estão em processo de reestruturação aí, pós-invernada. E é isso, a Locásia, ela tem características peculiares aí que fazem ser uma arace mais complexa aí para o desenvolvimento, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.